Bem-vindos! Mais um vídeo nesse canal. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Tainá e se esse conteúdo te abençoar, deixa sua inscrição aqui, deixa o seu comentário para edificar, amém? Bora lá então pro vídeo já. Hoje é um pouco diferente, é um pouco sobre a minha história e eu espero que te inspire de alguma forma, como todo vídeo eu falo, né? Que de alguma maneira possa tocar em você e Jesus possa falar com você de alguma forma, né? Minha história de conversão, vamos lá. Primeira coisa, o meu testemunho não é sobre coisas muito extraordinárias e fatos muito complexos, nada disso. A minha história de conversão é bem simples, mas quem de nós, né, teríamos alguma chance de sermos encontrados se não for a graça do Senhor, não é mesmo? Quem de nós teríamos forças suficientes para decidir querer amar a Deus se Ele não nos tivesse amado primeiro, né? Então eu creio muito nisso, que cada um de nós, independente de como foi encontrado por Jesus, já somos um milagre de Jesus querer nos dar uma segunda chance, né? Nossa vida já é um milagre só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz e nos dar a oportunidade de conhecê-lo e de sermos transformados por ele a cada dia. Então, esse momento de conversão, ele é especial. Se você já teve esse momento, você deve se lembrar. Se você não teve, quem sabe hoje seja o seu dia, né? Deus pode fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é nos transformar e nos dar o acesso à presença dele. E ele é o dono de todas as coisas, então ele é soberano. Ele é esse Deus bondoso. E a minha história, na verdade, eu passei acho que até os, não me lembro muito bem, 11 ou 12 anos. A gente sempre dá uma esquecida em idade, né? 11, 12 anos. Eu tive uma infância, graças a Deus, muito privilegiada no quesito de ter pais que são referências para mim, pais estruturados com um casamento muito inspirador, que eu vejo que é saudável hoje aos olhos do que eu não tinha entendimento antes, e acho que tudo isso me ajudou muito de uma maneira a ser educada em princípios éticos e morais que todo pai deve educar o filho, né? É algo a ser esperado já. E eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que eu cresci rodeada, né? Apesar de ter essa falha aí, né? Que é viver longe do Senhor. E a verdade é que a gente pode ter tudo na vida, né? A gente pode ter muitas experiências boas, conviver com pessoas maravilhosas, ser bem sucedido em muitas áreas, mas se não tiver Jesus, a gente não tem no final nada, nada valerá a pena se a gente não tiver uma vida com Ele. Então é por isso que é tão importante esse momento que Jesus nos encontra, esse momento de conversão, esse momento de arrependimento, e nós temos que desejar isso, né? E a primeira vez que isso acontece, eu acho que é com certeza de longe a mais impactante de todas. E a partir desse ponto nós começamos uma jornada com o Senhor. Mas eu quero falar desse primeiro dia que Jesus me encontrou. Logo na infância, nós tivemos um período de transição, digamos assim, né? Os meus avós conheciam um grupo de pessoas que frequentavam a igreja, né? E essas pessoas moram no meu coração até hoje. Eu sou extremamente grata e eu ainda não tenho palavras para expressar. Se você faz parte disso, está me ouvindo, eu sou extremamente grata pela vida de vocês. Não vou dizer o nome de todo mundo aqui, porque até seria injusto se eu esquecer de algum deles, mas famílias abençoadas, pessoas de referência que me ensinaram, me atraíram, me discipularam, me inspiraram, me encorajaram a realmente conhecer Jesus. E tudo começou assim, com os meus avós que conheciam esse grupo de pessoas, que começou a fazer reuniões de oração na casa da minha avó. E a gente começou a se conectar. Eu digo meu pai e a minha mãe, os meus avós, né? Foi todo um trabalhar.
Mas a gente adolescente, né, a gente tem uma dificuldade, né, em muitas vezes se enturmar, se engajar nas coisas que nós não estamos interessados. Isso é da fase da adolescência, não sei se você já passou por isso, acho que sim, com certeza. E eu não tinha muito interesse nisso, né? Meu interesse estava em coisas de escola, em amigos, em querer começar a sair, em querer fazer coisas diferentes, que é uma fase propícia para isso. Mas aquelas reuniões foram, de certa forma, fazendo sentido no meu coração. Eu não entendia como, porque eu não entendia conceito de igreja, eu não entendia conceito de evangelho, porque eu não lia a Bíblia e eu não conhecia Jesus, né? Os meus avós paternos, eles sempre foram envolvidos com a igreja, mas eles moravam longe, depois mudaram para perto, então esse contato nunca se aprofundou em eu poder ir juntamente com eles aos cultos. Mas eu me lembro de palavras proféticas hoje, entendendo isso, né? Que o meu avô paterno liberava sobre mim, hoje ele não está mais entre nós, mas ele liberava sobre mim e dizia coisas que eu iria fazer no futuro, que hoje eu faço com a graça de Deus. E eu entendo o poder da palavra e da pregação e da intercessão das pessoas que vêm antes de nós e o quanto isso afeta a nossa vida de uma maneira benéfica, de acordo com a vontade do Senhor. Então, você que está me ouvindo, você pode não achar, mas de alguma maneira Jesus vai sempre, sempre usar pessoas para abençoar a sua vida. Talvez tem pessoas orando por você que você nem imagina, pessoas que estão intercedendo pela sua vida, e em algum momento isso vai fazer sentido e você vai ser tão grato que você vai ficar extasiado com o amor do Senhor e com os detalhes que mudam tudo. Então, eu me lembro muito dessas referências e desses lugares de pessoas liberando essas palavras, mais especificamente o meu avô, que ele era envolvido com a igreja, né, tinha cargo de liderança e participava mesmo, gastava vida nisso. E isso me impactou de alguma forma, que tudo foi se convergindo até esse dia, né? E um determinado dia desses, de reunião, o pastor, hoje pastor Adilson, uma bênção, se você estiver me ouvindo, um abraço, pastor, fez o apelo na reunião de oração de quem queria ou decidir entregar a vida a Jesus e reconhecê-lo como Salvador, ou se reconciliar. No caso dos meus pais, o meu pai já tinha um contato por conta desse meu avô, que já liberava essas palavras, mas estava longe, né? Estava distante de todo esse contexto e dessa realidade. E os meus pais disseram sim para a reconciliação, e naquele momento algo, sim, singelo, suave, mas sobrenatural veio sobre o meu coração, e eu não sei explicar o quão poderoso é sermos encontrados pelo amor de Jesus. Não pretendia me emocionar nesse vídeo, mas se lembrar desse momento é fortalecedor, porque a gente começa a ver como o Senhor nos atrai e como Ele nos deseja, e não precisou de nada sobrenatural naquele dia, porque a própria presença de Deus e a palavra dele é todo o sobrenatural que nós precisamos. Então, para você que está me ouvindo, não queira sinais extraordinários, a não ser que eles aconteçam e são maravilhosos de serem contados, mas Deus está nas pequenas coisas. E voltando, foco, desculpem aí pela emoção. Naquele momento, o que eu senti, que eu consigo explicar para vocês, é que eu senti como um alívio na minha alma, que hoje eu entendo como uma imersão no Espírito, que me convenceu
do pecado, da maneira que eu estava vivendo longe de Deus, porque viver longe de Deus é o suficiente para nós olharmos para dentro de nós e pensarmos: essa vida não vai me dar uma vida, mas vai me dar uma morte, entende? Uma morte espiritual, onde eu não vou ter mais volta se eu não ajustar a minha vida ao que realmente importa, que é a palavra de Deus. E o ápice do momento da emoção é que eu comecei a chorar de uma maneira tão profunda, que eu acho que poucas vezes, se não foi a única vez na vida que eu consegui chorar daquela maneira. E era um choro como se fosse literalmente um lavar do meu interior, aonde Jesus estava me limpando, começando o processo de limpeza da minha alma, da minha mente, e me levando para um lugar de aproximação em um relacionamento com Ele. E eu me lembro de todo mundo olhando pra minha cara e pensando: o que tá acontecendo com essa menina? Será que aconteceu alguma coisa? E eu me lembro do pastor dando a seguinte explicação: não se preocupem, ela está chorando porque o Espírito Santo tocou a vida dela. E quando eu ouvi essas palavras, deu um estalo dentro de mim, eu entendi: eu estou tendo uma experiência com o Jesus que antes eu não conhecia. E aquilo mudou completamente a minha vida. E a parte que eu quero deixar aqui é o quê? Não é essa experiência, não é só sobre esse testemunho melancólico, mas eu quero deixar uma palavra para você agora, bem específica. Jesus, ele quer te encontrar onde você quer, aonde você esteja. Ele quer que você tenha uma experiência com ele, porque ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça que ele precisa te convencer. E ele vai fazer isso através do Espírito Santo dele. Então, se você der pelo menos um espaço para Jesus fazer isso, você vai ver como tudo vai mudar. E você não vai precisar que homens te convençam, que lugares te convençam, que por palavras te convençam. Mas quando o amor de Jesus entrar no seu coração, você vai saber que é Ele, porque o poder dele é inconfundível. Então, dê espaço para Jesus te encontrar. Esse é o meu testemunho simples, mas profundamente convincente, porque Jesus faz isso. Ele é aquele que transforma o nosso interior e arranca dos nossos olhos aquilo que está nos impedindo de vê-lo. Esse é o amor dele, nos encontra mesmo sem merecermos. E a questão é, a partir daquele dia eu não estava pronta, no dia seguinte eu não estava pronta, eu tinha medo, tinha perguntas, tinha dúvidas, receios, inseguranças, não conseguia ainda me relacionar muito bem com o ambiente, com essa atmosfera, mas eu decidi no meu coração que eu queria. E eu fui deixando muitas coisas e muitos relacionamentos, muitas escolhas que, através daquela experiência, mudaram a minha visão de como eu deveria viver. E é isso que o Senhor quer fazer. Ter um encontro com Jesus genuíno vai fazer a sua vida ser transformada de verdade. E você, de dentro para fora, vai começar a cooperar e a aceitar a vontade do Senhor para a sua vida, obedecendo a palavra dele. Então, é uma jornada, é uma aliança de compromisso, é um relacionamento. E até hoje eu estou nesse processo de aperfeiçoamento. E eu posso olhar para trás e ver muitas coisas difíceis que eu passei, muitas experiências desconfortáveis, mas que foram necessárias para me trazer maturidade. E eu ainda estou no processo, eu ainda preciso amadurecer. Então esse vídeo é para te inspirar. Não desista do que Deus já te mostrou. Não desista daquilo que Ele já colocou em você, porque Ele te ama. E Ele quer que a sua vida seja construída na rocha, para que quando vier os dias ruins, os dias difíceis, você tenha convicção da sua identidade nele, de que você é chamado para ser filho dele, fazer parte da família dele. Então, abra o seu coração para essa experiência, abra o seu coração para essa emoção que vai muito além de lágrimas, mas que impacta o seu interior para uma mudança genuína e para um batismo no Espírito Santo.
que pode todas as coisas. Aquilo que você acha impossível, Ele pode fazer. Aquilo que você está pedindo e que parece difícil demais, que está longe demais, Ele pode fazer. Se estiver alinhado ao plano dEle, vai acontecer para a glória do nome dEle. Então, continue orando, continue buscando, abra o seu coração, se envolva com pessoas que estão indo nessa direção de conhecer o Senhor. Porque conhecer o Senhor é a vida eterna que Ele tem para você. Que esse vídeo te inspire, te abençoe e Ele te ama. Deixa Ele te encontrar. Até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.